como aprendemos com o Mestre, o reino de Deus é obra divina no coração da criatura. Que assim seja. Amigo Leandro, a bolinha está com você. Opa! E Dani, óbvio, né? Não, sem dúvida, gente. Bom, câmera está aberta também ou não? Está só na tela, está só na apresentação? Tá só na apresentação, mas tá funcionando direitinho, fica tranquilo. Bom, tá a câmera não está aberta, mas se você quiser tentar, fica à vontade. Bom, não vamos mexer no que não está quebrado, vamos seguir assim. Que a conexão deu um pouco de trabalho para funcionar hoje. E, gente, bom dia a todos, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade. O estudo hoje vai ser baseado no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E que melhor maneira de começar falando sobre caridade do que um dos textos, pelo menos, mais bonitos que eu acho que tem na Bíblia, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, que fala sobre a caridade. Que ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, ou seja, bem maior do que um grão de mostarda. Se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, ou seja, completo desapego material e o flagelo de mártir. Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Caridade é paciente, branda e benfazeja. Caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses. Não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ou seja, é de uma plenitude absoluta. E chega agora entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Ou seja, um páreo duro, colocar caridade, esperança e fé junto. E ainda dizer que a caridade é a mais importante, é a mais abrangente, é uma escolha bastante sensata, né? Bastante importante. Então, a gente próprio falando, né, que Jesus foi o maior exemplo de caridade. E a caridade, ela combate... A caridade é o oposto do egoísmo, é o oposto do orgulho. Ela é a negação completa desses dois, né? E ela abrange todas as outras virtudes. Então, falar sobre caridade, digamos assim, é fácil e é difícil, porque é um tema presente em inúmeras passagens, inúmeras menções em toda a literatura espírita, não apenas espírita, em toda a literatura de todas as religiões, mas também tentar dar um pouco mais de significado, uma bastante responsabilidade. Então, conto com a ajuda de vocês e vamos seguindo. Kardec, como sempre um excelente pedagogo, um investigador, pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Ou seja, uma pergunta bastante profunda, apesar de todos os estudos bíblicos, todos os textos bíblicos, a gente vai discorrer um pouquinho mais depois, o verdadeiro sentido para Jesus. E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Pronto. Uma pergunta? Terminamos o estudo. Então, é uma caridade incorpora, além de todas as outras virtudes, além de ser a negação completa do orgulho e do egoísmo, ela é benevolência, indulgência e perdão.
Seguimos um pouco mais, ainda isso está em referência em São Mateus e São Marcos. O amor e a caridade são complemento da lei da justiça, pois amar o próprio e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. É o sentido das palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Veja, mais um complemento, mais um pedacinho para a gente construir um pouco mais o nosso entendimento de caridade. Mais ainda, antes de Jesus, a caridade é algo desconhecido. Isso vem de um livro que a gente também está estudando, que é o Comentários ao Evangelho de Lucas, por Emmanuel. A gente pegou bastante referência, várias referências. Emmanuel é um estudioso dos evangelhos. Ele frequenta escolas de interpretação dos evangelhos em esferas superiores. Então, e ele tem uma série de livros onde ele estuda cada um dos evangelhos. E o livro que ele estuda, as cartas de Paulo, é, acho que um dos maiores de todos. Ele tem tem quase 600 e tantas páginas. Deixa eu pegar aqui. Minto. 874 páginas. Só as cartas de Paulo. Então, é um conteúdo bastante extenso e bastante belo. Querida. Então, essa frase, antes de Jesus, a caridade é desconhecida, a gente vai usar os dois livros, o Comentários ao Evangelho segundo Lucas e os Comentários ao Evangelho segundo as cartas de Paulo, sim. Né? Mas esse específico é o do Evangelho segundo Lucas. Sim. E por que a caridade era desconhecida? Se a gente pensar, todos os monumentos da antiguidade, as pirâmides, Esfinge, Coliseu, Colosso de Rhodes, Jardins da Babilônia, tudo isso, nada exaltava a caridade. Os monumentos sempre eram bélicos, sempre mostravam a superioridade de um povo sobre outro ou exaltar algo que não era relacionado à caridade. Jesus veio não apenas como divisor da história, mas também como um marco, falando, especificando e definindo o que é caridade, e com a caridade é o único caminho para a salvação. E ainda como do apóstolo Paulo, ele definiu que a caridade não é apenas a beneficência, mas também o conjunto de todas as qualidades do coração, da bondade e da benevolência para com o próximo. Ou seja, não é apenas a benefício, não é apenas fazer o bem. São as qualidades, são os sentimentos. Então, Paulo deu um significado à caridade que não é apenas a atitude, mas também o sentimento. Se a gente vai explorar um pouquinho mais pra frente. Posso só interromper um pouquinho? Quando a gente foi estudar caridade, né? Caridade é um tema que é muito falado, a gente vem, né? É a máxima do espiritismo, né? Mas tem muitas nuances, né? Muitos detalhes. E até agora a gente vê, né, como Jesus entendia caridade, como Paulo definiu, mas basicamente eles tratam de sentimento, né, de qualidades do coração. Eles não falam ainda que é a caridade de dar, né, a caridade material, né? Ele até então está trazendo como o amor, né, nesse sentido ainda. Seguimos. E ainda tem, essa questão aqui é um dos textos mais conhecidos também do Evangelho, é o item 1º desse capítulo 15º. E ainda vem aqui Jesus, faz a divisão dos homens entre vende a mim a direita os benditos de meu Pai, porque tive fome e me desses de comer, sede me desses de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, preso e me fostes ver. Os à direita. Os à esquerda, ainda os que chegam à direita falam, Senhor, quando fizemos isso a ti, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então é a passagem de Mateus. Não precisamos comentar as palavras que ele fez aos que estavam à esquerda, mas sabemos que não foram as mais agradáveis de serem ouvidas e queremos não estar à esquerda. O ponto importante aqui
Jesus, quando faz, sejam à minha direita, aqueles que praticaram a caridade, aqueles que assistiram aos seus irmãos. Jesus não diz absolutamente nada sobre credo, raça, posição social, etnia, sexo, não quer saber, não faz nenhum tipo de distinção. Vinde à direita, sejam à direita, benditos do meu Pai, aqueles que praticaram a caridade. Então, essa que é uma das belezas dos ensinamentos de Jesus, como ele acolhe e a chance é de todos, não existe exclusão. Então, a interpretação disso nos leva à importância de como os ensinamentos de Jesus são atemporais e suprapartidários, digamos assim. Ele não precisa especificar nada. O povo de Israel já à direita, vocês já estão garantidos. Não fez nenhum tipo de distinção. Vinde a mim os que praticaram a caridade. E à esquerda estão aqueles que não praticaram a caridade, que foram duros com seus irmãos. A linguagem que Jesus usou à época é uma linguagem bastante forte. E havia necessidade de se impressionar um povo bastante ainda ignorante dos valores espirituais, bastante recalcitrados no olho por olho, dente por dente. Então você vir dizer a um povo temerário a Deus, que Deus é amor, e ama o teu próximo como a ti mesmo, quando ainda olho por olho era a lei vigente, a figura de linguagem tem que ser bastante chocante. E a interpretação mais adequada vem ao tempo certo, com a evolução da humanidade, nos valores morais e nosso conhecimento. Ok? Hugo, algum comentário, alguma pergunta até então? Não temos nenhum comentário específico no chat, não. Está indo muito bem. Se aparecer aqui, a gente pode revisitar. Joia. Vai em frente aí, tá ótimo. Então, sigamos. Parábola do bom samaritano. Gente, tanto essa parábola anterior, todos os textos bíblicos que a gente está utilizando aqui, as parábolas, a nossa intenção não é fazer um estudo específico delas, porque existem inúmeras interpretações, cada parábola em si já é material para um estudo. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, nesse mesmo livro do Emmanuel, dos estudos do Evangelho de Lucas, existem 14 estudos sobre essa parábola. Só de Emmanuel. Só de Emmanuel. Nesse livro o Evangelho por Emmanuel, estudando segundo Lucas. Só nesse livro existem 14 estudos sobre a parábola do bom samaritano. Ou seja, é muita informação, é um texto muito rico. Então, o aprendizado aqui ele é praticamente ilimitado. Então, nós vamos focar a nossa interpretação no sentido da caridade. Correto? Então, o contexto da parábola do bom samaritano. Jesus estava mais uma vez, sendo tentado por um doutor da lei, querendo mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus, na sua toda sabedoria, o que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, faça isso e viverás. Ou seja, um doutor da lei com o conhecimento na mente sem a caridade no coração. Mas ainda continua. Mas, Senhor, quem é o meu próximo? E aí, então, Jesus vem com a parábola do bom samaritano. Que um homem, ponto primeiro importante, ele não descreve, não qualifica quem era esse indivíduo. Não diz a etnia, não diz a religião. Um homem, seja ele quem for, um indivíduo. E, no caso ainda, um homem não fazendo nenhuma alusão a gênero, que no caso, à época, né, as mulheres não viajariam sozinhas, mas hoje um homem poderia ser um ser humano. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado e deixado semi-morto ao longo do caminho. Primeiro que passa um sacerdote, uma figura que tinha todo o acesso ao templo, muito respeitado, muito reconhecido, uma posição social bastante alta.
um dos nobres dentro do povo de Israel. Olha e segue. Não toca o homem caído. Prestes a desencarnar. Um levita também vê a mesma coisa, passa e não ajuda o homem. Contexto, levita era também um povo nobre com acesso que desempenhavam atividades no templo. Então também era tido como um dos povos mais puros dentro de Israel. Também, olha, não toca o homem caído. Um samaritano que viajava, se toca de compaixão e o auxilia. Então leva-o para uma hospedaria, primeiramente aos primeiros socorros, óleo e vinho nas feridas, coloca-o no seu cavalo, leva uma hospedaria e deixa-o ali para ser tratado e paga pelas despesas. Detalhe, o samaritano era tido como impuro, um herege. Os samaritanos, inclusive, eles viviam em guerra. Os samaritanos, que é do reino da Samaria, eram um povo, um reino independente de Israel, e viviam em guerra, em conflitos constantes com Israel. Ou seja, eram persona non grata dentro do povo de Israel. Tanto é que a rivalidade, a hostilidade entre os dois povos foi tão grande que, mesmo compartilhando da mesma base religiosa, dos mesmos conceitos religiosos, eles construíram, eles deveriam, também eram judeus, eles consideravam também o Pentateuco mosaico, mas eles para não precisarem ir a Jerusalém para participar das festas, das festividades judaicas, eles construíram um próprio templo fora de Jerusalém, para não precisar se fazer peregrinação para Jerusalém. Tamanha era a aversão entre os povos. E eles eram tidos como hereges pelos judeus ortodoxos. Tá? Uma analogia que isso próprio evangelho faz é que os samaritanos, eles são equivalentes aos protestantes hoje dentro do cristianismo. Então, eles têm a mesma base religiosa, as mesmas diretivas, os mesmos valores originais, porém, por questões históricas e sociais, eles se divergiram um pouco do caminho, mas a origem é a mesma. Então, só contextualizando que esse samaritano herege, impuro, persona non grata dentro dos valores dos judeus, foi aquele que auxiliou o homem caído. E aí, então, Jesus volta para Imagina o choque que deve ter sido isso para quem escutava, falando, não, o samaritano foi quem ajudou? Como assim, né? Normalmente era um povo desprezado pelos judeus. Então aí, Jesus pergunta, quem mostrou de misericórdia com esse irmão? Foi o samaritano. Então, esse foi o próximo dele. Vai e faz o mesmo. Ou seja, quem teve a caridade. Então, esse é o conceito, né, nesse estudo, o pedacinho que a gente queria tirar sobre caridade. Alguma pergunta, algum comentário especificamente sobre essa parábola? Querido amigos Padovani, uma pergunta aqui que está surgindo aqui, Leandro e Dani, que vocês podem abordar, obviamente, ao longo da palestra aqui, o restante, até que, como a humanidade está ficando cada vez mais individualista, né, como é que nós podemos ser mensageiros da caridade, né, para resgatar o que a gente acabou de estudar aqui na parábola do bom samaritano? Deixa com você aí. Excelente. Não, isso vai, sem dúvida, isso vai ser abordado. Isso vai ser abordado, sim. Inclusive as formas de caridade, como a gente pode exercer, isso vai sim ser abordado. Obrigado pela lembrança, Edu. Sigamos. Gente, um outro ponto também muito importante dentro da codificação, e isso vale também suprapartidário, para todas as religiões, o que está no capítulo 17º, item 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Então, já começando a responder a pergunta, como podemos praticar a caridade? Sendo homens de bem, sendo pessoas de bem. E o checklist é um texto lindíssimo também, vale o estudo, vale a reflexão,
E, de novo, a gente pensou só os pedacinhos que falavam um pouco mais sobre a caridade. Então, o homem de bem, ele necessariamente tem que ser caridoso. Eu vou só pegando um pouquinho aqui os pedaços, vou lendo aqui uns pedacinhos desse texto. Que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ou seja, não é apenas observa, ele cumpre na sua maior pureza, na sua intensidade plena. É aquele que interroga a consciência sobre os seus próprios atos e pergunta se violou a lei, se praticou o mal, e o bem que ele podia ter feito, ele realizou. E se ele em algum momento deixou de fazer esse bem. Lembrando que aquele que não faz o mal não está fazendo o bem também. Deixar de fazer o mal não é fazer o bem. Fazer o bem é efetivamente agir no auxílio de outros e no auxílio de si mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, que é um ponto importante. Auxiliar os outros, mas auxiliar a si mesmo. Possuindo o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar nenhuma retribuição, sem esperar nenhum benefício. E sacrifica sempre seus interesses em prol da justiça. Não é sacrificar os interesses para se prejudicar, porque isso seria um desrespeito a si mesmo, isso seria uma falta de auto-amor. Mas ele sacrifica os seus interesses em prol da justiça divina. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no auxílio que faz aos outros, e aqui o bonito, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O primeiro impulso é pensar nos outros antes mesmo de si. Por quê? Já está em equilíbrio, já está em paz. Quando você já se encontra em paz e equilíbrio, você consegue se doar. Enquanto você não está em equilíbrio, você não consegue se doar. Então, o homem de bem já passou pelo auto-perdão, já se conhece, está equilibrado e está em condição de auxiliar os outros. Continuando ainda no homem de bem. É o bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, crenças, porque todos os homens são seus irmãos. De novo, simplesmente alinhado com tudo que Jesus já nos ensinou, e como a gente falou anteriormente dos dois textos, né? Que Jesus, quando coloca a direita, nenhuma distinção. Simplesmente aqueles que praticaram caridade, sejam quem forem, quais forem. E no samaritano, um homem que descia para Jerusalém. De novo, nenhuma distinção antes. Então, todos acolhe e vê como irmãos toda a humanidade. Respeita todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Ou seja, de novo, é o que o Espiritismo ensina, que não é uma verdade, não existe uma verdade absoluta no Espiritismo. A verdade absoluta vem dos ensinamentos de Jesus, vem dos ensinamentos de Deus. Então, a verdade não está no Espiritismo, a verdade está nos ensinamentos de Deus que tocam todos nós. Deus está na nossa consciência. E em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que de novo não são só os atos, as palavras, que fere com o seu orgulho, o seu desprezo, ou seja, aqueles que prejudicam os outros não estão realizando a caridade, então já estão no lado estão à esquerda do que seria o checklist do homem de bem. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros, ou seja, humildade. E, para finalizar, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar no caminho que se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, quem pratica a caridade, quem observa esses ensinamentos belos, está no caminho de ser homem de bem. E a caridade é um dos principais e maiores pilares da composição do caráter do homem de bem. Mas também, de novo, o homem de bem, só esse item já é um estudo único. Algum comentário, alguma outra questão? Se não, seguimos. Seguimos.
Formas de caridade. Gente, a forma mais conhecida, mais visível, mais tangível e mais acessível na história da humanidade é a caridade material, que também pode ser chamada de solidariedade. É a sopa, é a esmola, é o pão, é a caridade onde as necessidades físicas são supridas, mas também é aquela caridade onde principalmente os sinais exteriores são vistos. E aqui eu acho uma chargezinha bastante chocante, mas todo mundo sabe que isso infelizmente acontece. Então, se a caridade não é anônima, ela é vaidade. Não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda e vice-versa. Então, nesse caso, a caridade material é importante? Sim. Mais um pouquinho para frente a gente vai discorrer um pouco sobre isso. A caridade material ela é necessária, porque você não consegue pregar o evangelho, você não consegue falar do amor de Deus para um irmão encarnado, passando fome, passando uma privação material muito grande. Então, existe a necessidade de se suprir as necessidades materiais antes de se suprir, de se orientar, de se guiar o espírito. O corpo precisa o nosso corpo requer muitos cuidados. A gente gasta muito tempo cuidando do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa higiene pessoal. Então, o corpo exige cuidados. E a caridade material, para preservar o envoltório material desses outros espíritos encarnados em uma situação de fragilidade e de necessidade, é o primeiro passo para que eles possam também evoluir espiritualmente, possam sentir o amor de Deus. Mas a caridade material é importante? Sim, ela é necessária. Mas a gente deve sempre observar para não acontecer o que está na figura. E a caridade deve ser realmente feita de maneira anônima, de maneira muito discreta, e de forma alguma a ofender ou a humilhar a pessoa que a recebe. Ela deve ser feita de maneira espontânea, com amor. Outra forma de caridade é consigo mesmo. A gente está falando, ninguém consegue amar o próximo se não se ama. Autoconhecimento, auto-perdão e auto-amor. Então, como praticar caridade? É reforma íntima. A prática da caridade, ela começa com a gente, com nós mesmos. Depois, eu consigo me praticar, eu me conheço, eu estou em equilíbrio, eu me perdoei, eu conheço as minhas limitações, e a partir do momento que eu conheço as minhas limitações, eu consigo aceitar as limitações dos outros. Quando eu conheço as minhas falhas, eu passo a ser mais tolerante com as falhas alheias. Quando eu conheço os meus desvios de caráter, as minhas falhas morais, eu consigo perdoar as falhas morais de outros que me acometam. Ou seja, é o autoconhecimento, essa é uma necessidade importantíssima. Então, caridade consigo mesmo. Depois, aí o passo mais assim, principalmente agora, nesses dias de reclusão, onde nós passamos mais tempo com as nossas famílias, com aqueles com quem nós convivemos imediatamente, que por acaso são aqueles com quem nós temos os maiores resgates ou as maiores dívidas, é um outro momento de caridade. Comecemos por nós mesmos, estendamos essa caridade com quem nós convivemos. E terceira caridade, em momentos de distanciamento também, as palavras, os pensamentos, as atitudes e os exemplos. Uma ligação, uma mensagem para um amigo, para uma pessoa que pode ter uma questão mais depressiva, que está sozinha. Gente, é manter o contato, é palavras de amor, é o pão para o corpo e o bálsamo para o espírito. Uma palavra de conforto para quem está numa situação de necessidade é incrível. Pegar um telefone e ligar, se a gente sabe que tem algum familiar ou algum amigo que tem uma situação de depressão, um telefone, essa pessoa deve estar numa situação extremamente frágil, de necessidade, de solidão. Converse com essas pessoas. Coloque-se à disposição para escutar o que elas dizem. Às vezes nem precisa falar, só escuta. Escutar já é uma forma de caridade. Posso atrapalhar um pouquinho? Deixa eu atrapalhar nada. Quero acrescentar aqui também.
O Leandro está falando aqui, né, das pessoas que a gente sabe que já têm problemas depressivos, mas a gente não sabe também, psicologicamente, como que as pessoas mais equilibradas também estão lidando com todo nossa nova rotina, né? Então, às vezes, a gente acaba se surpreendendo, porque pessoas que a gente assume que está bem, não está, né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem a mídia social para ser usada para o bem, né? Então, se a gente não pode sair, mas a gente pode realmente ligar, mandar uma mensagem, olha, só para falar, olha, pensei em você, tá tudo bem? Então tá bom. E eu queria colocar aqui, lógico que é uma realidade que é assim, para espíritos de luz, né? Ouvindo as palestras do Haroldo, ele faz duas, uma do Haroldo e uma do Divaldo. O Haroldo faz a menção a Eurípides Barçanufo, que na época que ele estava encarnado, ele houve a gripe espanhola, e ele arregaçou as mangas e foi ajudar os doentes. Obviamente, ele acabou pegando a doença e desencarnou, mas né, é uma forma sublime, né? Divaldo Franco também menciona a Joana de Ângeles quando ela era reencarnada no México como freira, que ela tinha acabado de perder a biblioteca de 5.000 livros que ela tinha, e ele conta que então ela teve a oportunidade de ajudar as irmãs também, que estavam sofrendo pela peste na época, e ela arregaçou as mangas e foi ajudar as irmãs, e também acabou desencarnando pela doença. Mas são espíritos sublimados, né, gente? Não é nosso dia a dia, Maria né? foi cuidar dos leprosos, né? Maria foi cuidar dos leprosos, né? A gente não, né? São pessoas que nos servem de inspiração, mas se a gente fizer nossa pequenina parte no mínimo que a gente possa, né? A gente estava conversando hoje, eu e o Leandro, quantos restaurantes que estão pedindo ajuda para não fechar as portas, né? Então, vai, pega, vê qual restaurante que está mais precisando, pede um take-out, né? Se a gente abrir os olhos, a gente vê muita coisa acontecendo ao nosso redor, e que do nosso conforto de casa a gente pode ajudar, né? Sim, não, perfeito. Gente, algum outro comentário, alguma colocação sobre esse slide, ou até o que a gente falou até agora? Se eu puder só aproveitar Pode. o que está sendo comentado aqui no chat, né? Uns dois pensamentos aqui. Um foi lembrado aqui, né? Daquele abraço que o Chico deu, né? Aquele evento, acho que ficou conhecido, onde uma mãe que perdeu o filho, né? Foi buscar o Chico e eles se abraçam por um tempo muito longo, né? E ele não fala nenhuma palavra, né? E aquele abraço foi, segundo aquela mãe, foi o maior consolo que ela podia ter recebido, né? Naquele momento, sem nenhuma palavra. Né? Bastou o abraço, né? E isso fica lembrando. E outra lembrança que foi feita aqui é que a gente pode, como a gente está estudando, vocês estão nos falando aqui, Dani e Leandro, a gente não precisa de grandes obras, né, para precisar fazer a caridade, né? A gente pode adicionar amor em tudo que nós fazemos. Uma amiga aqui falou, né, até no momento que a gente está doando sangue, por exemplo, né, no banco de sangue, a gente pode orar, né, enriquecer aquele momento, aquele sangue com energias positivas, né, para que aquela pessoa que receba tenha saúde. Então a gente pode estar adicionando amor e caridade em basicamente tudo que a gente faz, né? A gente só tem que aprender a condicionar o pensamento a isso. Muito bom os comentários, Edu, é isso mesmo. Eu acho que esse comentário final resumiu toda a apresentação, né? Que se a gente não colocar o sentimento, o amor, né, no ato em si de caridade, pouco valor ele tem, né? A gente vai chegar um pouco disso mais para frente. Eu só queria dar mais um exemplo aqui também, que eu me lembrei.
no Livro dos Espíritos, nesse capítulo de Lei de Justiça, Amor e Caridade, São Vicente de Paulo faz uma colocação também, que a gente tem que fazer a caridade até com os seres mais ínfimos da criação. E eu me lembrei agora que até os shelters de animais estão precisando, porque eu não sei, aqui onde a gente mora, os shelters eles não podiam continuar trabalhando. Então eles precisavam de foster homes para os pets, né? Até aí é uma maneira de auxílio, né, para quem pode. Gente, auxílio tem de todas as maneiras para o acesso para o auxílio, ele é limitado. Um pensamento não custa nada para ninguém pensar, fazer uma oração para alguém. Então é uma forma de caridade. Então as formas de auxílio são ilimitadas, do auxílio material, da caridade material para a caridade moral. Começando pela caridade conosco, se estendendo para a caridade com quem nós convivemos no nosso dia a dia, principalmente agora, mais intensamente dentro dos nossos lares. E estendendo para quem a gente pode auxiliar, um idoso que a gente sabe que é um grupo mais fragilizado com isso, um idoso que precise de alguma questão de alguma coisa de supermercado, de comida, de algum serviço na casa, algum auxílio. É outra forma de a gente desempenhar a caridade e auxiliar essa pessoa. Gente, formas não faltam. E a melhor maneira de saber como praticar a caridade é escutar a nossa consciência. A voz da nossa consciência vai estar sempre ali pronta para nos mostrar o caminho certo. Diga, querida. Tem mais um exemplo que eu acabei de lembrar aqui. A Escola das Meninas, elas estão fazendo 2 trabalhos envolvendo as crianças, em que as crianças fazem cartões, elas organizam em kits alguns produtos, e a escola coleta todos esses kits com os cartões e os produtos e direciona aos senior homes que tem aqui na região e para as nurses e para os médicos também. São kits diferenciados, né? Mas a escola tem feito esse trabalho. Acredito que para cada região as escolas devem estar, ou a IMCA também, né? Normalmente eles fazem food drives, tem muito, né? Muitas maneiras de ajudar. Legal. Gente, aqui tem mais um texto, esse é extraído dos comentários da Carta de São Paulo pelo Evangelho de Emmanuel. Se vocês me permitem, eu vou ler, porque ele faz bastante, ele vai brincando, mas avaliando os opostos. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para orcer o pensamento dos outros, dobrando-se ao ponto de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor, ou seja, para despachar aquele pedinte próximo, ele é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. E como a gente sabe que, infelizmente, existe aquele que, ao pretexto de praticar caridade, sabe que faz isso com o objetivo de humilhar quem está recebendo. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para o próximo explorar o delinquente... Ixi, acho que tem alguma coisa errada. O próximo é explorar delinquente potencial. Bom, depois eu vou corrigir aqui, que eu já não sei nem o que escrevi. Desculpa, gente. Bom, em todas as situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. Ou seja, mesmo toda essa lista antes, mesmo aquele que dá sendo vaidoso, displicente, ambicioso, desconfiado, pelo menos ele deu, pelo menos ele realizou algum benefício material para outrem.
Então, mesmo que a intenção, mesmo que o coração dele não esteja alinhado com os mandamentos, com o valor da caridade, pelo menos ele deu. Ou seja, a mente pode estar cristalizada na indiferença ou na secura, mas para aquele que dá irradiando um amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo, esse sim recebe o título de irmão no plano superior. Ou seja, o estágio, vamos colocar na escala de 1 a 3, ou de 1 a 3.000, onde 1 é quem não dá, quem fica numa situação completa de egoísmo e vaidade, de apego à matéria, ou não só à matéria, mas realmente de recrudescimento e de enclausuramento completo. O 2 seria, bom, pelo menos doa, não tem o sentimento, mas realiza o ato. E o 3 é onde ele seria realmente doando com os valores da caridade no coração e no pensamento. Esse é chamado no plano superior de irmão. Então, por isso que o texto chama o irmão. A forma de como a gente desempenha a caridade e como esse vai ser chamado. Quem dá para prender o próximo e explorar. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Obrigado, querida. Eu preciso corrigir aqui a digitação. Um outro ponto importante nesse contexto. Fora da caridade não há salvação. Existe, e isso é uma das máximas do Espiritismo. Jesus já nos colocou dessa maneira. Todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Ou seja, de novo, não há distinção de credo, raça, sexo, posição social. É simplesmente a prática da caridade. Ela é, de novo, completamente alheia à condição social. Qualquer um pode praticar. Aí existem duas máximas aqui que a gente vai comentar. Uma seria fora da igreja, numa salvação. E aqui, no caso, lembrando do contexto da codificação, Igreja Católica vindo de uma força muito grande na Idade Média, estados laicos, cruzadas, havia a exclusão. Quem é do meu grupo, quem é do meu credo, está salvo. Quem não é, está condenado. Jesus nunca disse nada nesse sentido. Então, esse é um dogma contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Da mesma forma que fora da verdade não há salvação. A verdade é um conceito muito subjetivo e limitado ao estado evolutivo e ao conhecimento de cada um. Então, a verdade só é acessível a espíritos evoluídos em esferas muito superiores. Então, dizer que fora da verdade não há salvação, ou fora da igreja não há salvação, são conceitos contrários aos ensinamentos do Cristo, contrários à lei evangélica e excludentes. Jesus não, em momento algum, pregou a exclusão, ele sempre pregou o acolhimento e a inclusão. Vinde a mim todos. Correto? E aqui a frase de Kardec, fora da caridade não há salvação, e para corroborar a frase do Chico, né? Que se Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. E aqui Chico, na sua sabedoria e simplicidade, já colocando o amor com A maiúsculo, com letra A maiúscula, como um sinônimo de caridade. E pode-se dizer que sim, o amor incondicional, o amor do Cristo é uma forma sublime de caridade. Sigamos. Mais uma colocação aqui, né, vindo do Evangelho segundo o Espiritismo. São Vicente de Paulo era tido como o apóstolo da caridade. E, normalmente, com a caridade de São Vicente, e que inclusive inspirou a Ordem dos Vicentinos e muitas freiras que praticam a caridade material sublime, que é um trabalho importante. E ele coloca aqui, lembrando que a caridade
é chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. A alma pode elevar-se a altas regiões espirituais. Não pode. Perdão, a alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Isso só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Aqui o devotamento não é apenas o devotamento material, é o devotamento também por pensamentos, por orações e a caridade moral. Então, sede bons, amparai os vossos irmãos, deixei de lado a horrenda chaga do egoísmo. Então, o amparar, de novo, no contexto, na necessidade, era muito forte em relação à caridade material, que também, como a gente disse, também é importante. Então, as chamadas para a gente praticar caridade estão sempre das mais diversas formas. Bom, a gente já falou bastante, né, que a caridade, ela está ao alcance de todos, em culto ao sábio, rico, pobre, independente de geografia, de crença, etc. Alguns exemplos. Irmã Dulce, uma frase muito bonita dela, né, que as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Espírito muito iluminado. Madre Teresa, é fácil amar as pessoas de longe, mas nem sempre é fácil amar as que estão perto, principalmente em tempos de quarentena. Vale uma reflexão. Por isso a Dani achou essa mensagem, eu achei que é muito mais atemporal, mas nos nossos dias ela é ainda mais importante. Traga amor para dentro de sua casa. Por esses é que o amai-vos uns aos outros deve começar. Gente, essa daqui dá para cortar e colocar na porta da geladeira. A gente lembrar que o amor deve estar dentro da nossa casa sempre. Principalmente agora que a gente está passando muito mais tempo dentro de casa. É o importante. E uma outra colocação aqui, eu achei muito interessante, uma frase de Buda, que a verdadeira caridade só ocorre quando não há a noção de dar, de doador ou de doação. Mais uma vez, o auxílio, ele não deve ferir de qualquer maneira aquele que é auxiliado. E tem uma colocação, a gente ouviu numa das palestras do Haroldo sobre caridade, vale para reflexão, que é: nós escolhemos para quem nós fazemos a caridade, mas a gente não escolhe de quem a gente recebe a caridade. A gente parou, ouviu isso pela gente, vale a reflexão. Porque a gente escolhe para quem a gente vai ajudar. A gente escolhe para quem a gente ora, a gente escolhe para quem a gente faz a caridade material, para quem a gente manda mensagem de conforto, perguntando como está, mas a gente não escolhe de quem a gente recebe. Então, essa aqui é a beleza. Bom. Gente, olha que coisa sensacional. Existe um livro psicografado do Chico que se chama Caridade. Então, em mais um trechinho, e esse é um trecho da introdução do Emmanuel. Primeiro parágrafo. Aqui, o primeiro parágrafo do livro já é algo que fala, é uma lição. Emmanuel é um espírito fantástico. Comentávamos a beneficência em reunião de companheiros encarnados e desencarnados, quando alguém considerou que a palavra caridade, por excessivamente repetida, talvez estivesse perdendo a significação e a importância. Paremos aqui por um instante. Será realmente que a palavra caridade ela está desgastada? Será que a palavra caridade perdeu o significado, perdeu a importância, perdeu o sentido? Ela foi deturpada porque é tão repetida em tantas formas diferentes, em tantos contextos distintos. Será que a palavra realmente se perdeu? Aí, a colocação, entretanto, aduzimos, estaria o Sol diminuindo em grandeza por mostrar-se diariamente de hemisfério a hemisfério,
que palavra diferente inventaríamos para a luz, unicamente porque seja ela um prodígio infinitamente rearticulado para os nossos olhos? Ou seja, chamemo-la do que quisermos, qualquer que seja a palavra, o sentimento que é o importante. Então, não vamos nos ater à forma, vamos nos ater ao conteúdo. Então, pensemos na caridade da forma que o Cristo nos ensinou, da forma que a gente tem exemplos em todas as religiões de literatura vastíssima. Que ela tem o significado que for para nós, desde que seja um sentimento nobre de repulsa ao egoísmo e ao orgulho. Legal? Leandro, temos boas discussões aqui no chat, deixa eu aproveitar para ler, né? O Plínio está trazendo uma questão aqui, né, que o aflige um pouco, que é da publicidade aos atos de doação e caridade, que é tido por vaidade. Ou pode ser uma verdadeira ferramenta para estimular os demais também, que os demais também as pratiquem. A caridade deve ser feita em silêncio? Já está respondido, né? Gente, olha, eu acho que a questão da caridade, assim, existe o objetivo, existe sempre o objetivo com o que se é feito. A caridade realizada de forma a não agredir quem a recebe é a verdadeira. Aquele que busca fazer algo para ter os olhos, para ser recompensado no mundo, já recebeu sua recompensa aqui, não vai receber outra no plano espiritual. Então, é uma questão muito pessoal. Isso, existe a forma da divulgação, em qual meio, em qual fórum, e sempre a intenção. Então, isso é uma discussão longa, delicada, que não pode julgar a intenção de cada um. Mas para complementar, amigo Leandro, a gente aprende, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Sim. Acho que a grande questão aqui, como vocês abordaram, não é não fazer propaganda do bem. O bem deve ser, sim, feito propaganda. O que a gente tem que tomar muito cuidado, né, é na administração da nossa vaidade. Como é que a gente faz essa propaganda do bem? É o foco no bem ou é o foco em nós fazendo o bem? Né? Então, se a gente tirar um pouco o foco do pessoal e mais da ação de doar, é meritória sim, deve ser feito, né, a campanha. Aqui a grande questão, como a gente, né, já discutiu em outras vezes, é a questão do equilíbrio, do balanço das coisas. Né? Cuidado um pouco com o excesso do, olha, o que eu estou fazendo, e dar foco no que está sendo feito. Né? Só uma reflexão. Se eu posso, Guga, só fazer um complemento rápido, nunca esquecendo também, né, dentro desse contexto muito bem colocado por vocês, né, não preciso expandir aqui porque está muito bem colocado, né, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz, mas lembrando, né, que eu acho que indo para o coração da pergunta do Plínio, que nós somos exemplos, como Jesus foi um exemplo. Não podemos esquecer que as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. E nós somos agentes da caridade, como cristãos. Como foi Jesus? Jesus não deixou nada escrito. Jesus não escreveu uma palavra. Talvez ele escreveu lá, né, na areia. E a água levou. Ele não escreveu nada, mas ele não precisou escrever nada, porque as ações do Cristo ficaram para a história. Portanto, lembrando disso, né, que a gente, sim, sem precisar ostentar, nós ensinamos através dos nossos atos verdadeiros, né? Ensinamos a quem está na nossa família, aos nossos filhos, a quem trabalha conosco, nós ensinamos fazendo, né? Não vamos esquecer disso. Gente, se vocês me permitem um instante, acho que essa mensagem aqui vai ao encontro dessa discussão. É um videozinho que nós achamos, são 4 minutos, depois a gente encerra, mas acho que vale passar o vídeo. Vocês me permitem? Só confirma... Vamos lá, pode... Por favor. Vai em frente. Confirma se o áudio vai tá em ordem, por favor. Perfeito, está passando. Vai.
começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Gente, então, só para finalizar, e vale
vale a lembrança de que todas as nossas ações, considerando o nosso conhecimento da doutrina, nosso conhecimento dos ensinamentos do Cristo, o tamanho da nossa responsabilidade. Tá? Então, vale só, esse que era o objetivo desse videozinho, e lembrando sempre que, se estamos em dúvida, consultemos a nossa consciência e lembremos dos ensinamentos do Cristo. Qualquer coisa que vamos fazer, se isso gera dúvida, mas isso está de acordo com os ensinamentos do Cristo, a resposta vai ser simples. A gente pode não ter a compreensão ainda de todas as situações, mas é muito a intenção do que a gente está fazendo em cada ato, mas o chamado é presente ali e bastante alto, bastante claro. Conclusão, então, do nosso estudo, a caridade é, sobretudo, amizade. E para o faminto é um prato de sopa, ao triste é uma palavra consoladora, para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração, para o ignorante é o ensino despretensioso, para o ingrato é o esquecimento, para o enfermo é a visita pessoal, para o estudante o concurso do aprendizado, para a criança a proteção construtiva, para o velho o braço irmão, para o inimigo é o silêncio, para o amigo é o estímulo, ao transviado é o entendimento, para o orgulhoso é a humildade, para o colérico é a calma, para o preguiçoso é o trabalho, para o impulsivo é a serenidade, para o leviano é a tolerância e para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é o amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces brilhando para todos, o gênio de mil mãos amparando indistintamente, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. A gente tem essa mensagem do livro Viajor do Chico também, Chico de Emmanuel. Gente, mais alguma pergunta ao que a bibliografia? Nós fizemos e encerramos. Alguma pergunta, algum comentário final? Amigo Leandro, amigo Daniela, muito bom estudo, né? Eu agradecer aqui no chat muitas mensagens de apoio e gratidão, excelente estudo. Eu queria aproveitar a oportunidade e compartilhar uma reflexão que foi trazida por um amigo do movimento espírita aqui da Flórida, o Marcelo Neto, né? Que você tocou no assunto da Lei de Justiça, Amor e Caridade, que fecha ali a parte terceira do Livro dos Espíritos das Leis Morais, né? Sendo a mais importante. E a reflexão que o Marcelo fez, eu achei que ele teve um insight muito interessante, né? Ele comenta até da ordem que a lei nos apresentada: justiça primeiro, depois amor e, por fim, caridade. E ele faz um paralelo entre as revelações, né? Uma proposta de Moisés nos trouxe o senso de justiça com o decálogo, né? Com as leis que eram necessárias na época. Jesus vem como o segundo, né? A segunda revelação, e vivifica o amor, como o Edu falou, exemplifica o amor. E a gente depois vem com o advento do Consolador Prometido, né? Para aprender, através dos Espíritos, a caridade. Então, meu amigo, muito obrigado pelo estudo, excelentes reflexões. Gratidão. Gustavo, deixa eu só colocar aqui essa análise que ele fez, é bem interessante. Tem não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, chama A Lenda da Caridade, que quem escreveu foi Meimei. É um texto longo, mas ela conta que no plano espiritual como que surgiu a caridade, fazendo esse passo a passo, como esse amigo da Flórida fez. Lógico, de uma maneira alegórica, mas muito, muito interessante o texto, deixo como recomendação. Uhum. Só no Google todo mundo consegue achar, só colocar a Lenda da Caridade. Muito bom, amigos. Podemos, assim, então...
Isso, essa figurinha a gente colocou aqui, mãos ao alto, isso é um abraço. abraço. Quem não está sentindo falta de um abraço hoje em dia? É isso aí. Muito bem, muito obrigado, viu, gente? Mais uma vez, eu vou, então, convidar para que a gente, inspirados por este belo estudo sobre a caridade, né, que a gente agora tome alguns momentos aqui, eu vou pedir permissão para a gente conduzir a nossa irradiação, né, pedindo primeiramente para os nossos irradiadores que estejam conectados aí mentalmente, né, em coração, e com todos nós que estamos participando dessa reunião, para que a gente possa fazer um exercício, né? Essa irradiação é um exercício para a gente aprender o que estudamos hoje, porque nós somos aprendizes da caridade ainda. Sabemos que o mundo de regeneração, que é a próxima fase do nosso querido planeta Terra e de que nós gostaríamos de fazer parte, ele é marcado pela vontade de fazer a caridade, que é a terceira revelação. Então, que a gente possa, lembrando do que escutamos e do que foi comentado por alguns amigos, né, que nós não podemos fazer o que não conhecemos, não podemos dar o que não temos, então vamos trazer para dentro de nós, nesse momento, com o pensamento elevado ao Cristo, que é o nosso maior mestre, unidos todos em uma alegria muito grande por estarmos aqui fazendo parte deste momento e podendo contribuir através dos nossos sentimentos e pensamentos juntos. Então, nós vamos, nos próximos momentos aqui, levar a todos os locais aonde há necessidade, o nosso amor, a nossa vontade de auxiliar, de acalmar, de acalentar, de curar, lembrando, em primeiro lugar, do momento em que estamos passando, rogando a Deus e a Jesus e aos bons espíritos que levem a todos aqueles afetados pela situação do vírus, o que for permitido pela espiritualidade, que seja o conforto nos corações do entendimento do bem sofrer, que seja o auxílio médico, se assim for permitido, que seja o apoio de uma palavra amiga, que escuta e consola, que seja o sentimento de estarmos todos envolvidos e protegidos pelo alto, sabendo que Deus, nosso Criador, está sempre no controle. Agradecimentos e carinho aos trabalhadores da área médica, que são a linha de frente nesta batalha, que eles também se sintam amparados, envolvidos, acariciados pelo alto e pelas nossas irradiações, que se sintam encorajados a continuar se doando de forma tão corajosa. E que não percamos a oportunidade de expressar a eles, quando pudermos, o nosso carinho e a nossa gratidão. Vibremos para nós mesmos, pedindo ao Pai e ao alto que derrame sobre as nossas cabeças e o nosso corpo físico e espiritual muitas bênçãos, para que possamos estar renovados nesse domingo em nossas energias físicas, psíquicas e espirituais, e que esse benefício se espalhe aos nossos parentes, aos nossos pais e mães, encarnados ou desencarnados, aos nossos filhos e filhas, aos nossos irmãos e irmãs, aos nossos cunhados e cunhadas, primos e primas, sobrinhos e sobrinhas, enfim, à nossa família, onde estiver, aos nossos amigos, longe ou perto, aos nossos colegas de trabalho, ao nosso local de trabalho, ao nosso local de estudo, à nossa
escola, nossos professores, colegas de estudo, enfim, aos nossos vizinhos, aos nossos companheiros de cidade, aos nossos cidadãos do nosso país e deste mundo. Que possamos envolver desde os idosos, aos adultos, pais e mães, famílias, as crianças, que possamos envolver aos encarnados e desencarnados, mas pensemos nos desencarnados também, agradecendo aqueles da nossa família espiritual e os nossos protetores que nos amparam, assim como aqueles que se aproximam de nós para buscar auxílio. Possamos praticar a caridade, rogando ao alto, que eles possam encontrar a paz, a orientação, o encaminhamento nas mãos bondosas da espiritualidade amiga. Que possamos orar pelos nossos lares, que estejam fortificados nesse momento de desafio, que naqueles lares em necessidade, aonde talvez a amizade e o diálogo não estejam presentes como deveriam, possamos neste momento rogar e imaginar um ponto de luz renascendo nessas famílias, nesses corações e mentes, nesses lares, porque cada dia é uma oportunidade de recomeço. E que recomece, então, neste momento, sob a nossa vontade, a mão amiga ser estendida, a palavra doce possa sair dos lábios e dos corações, que a amizade comece a renascer, que o diálogo passe a existir, que o abraço, ainda que virtual, possa ser atingido. Então, amigos, que possamos orar nesse momento para os dirigentes das nações do nosso planeta, que possamos imaginar este planeta sendo realmente transformado através dos corações caridosos e pensamentos de amor, que os governantes de cada organização, de cada país, possam ter a compaixão com os seus povos governados nesse momento, que possam ter a compaixão para os outros povos vizinhos, próximos ou longínquos, e um sentimento de fraternidade possa envolver a terra e aos homens. E assim, então, peço permissão para que encerremos este momento de irradiação com o coração repleto de gratidão ao alto por podermos ser participantes da Seara do Mestre. Eu vou pedir à minha amiga Claudinha que possa fazer a prece final. Agradecemos aos nossos guias espirituais, aos bons espíritos que quiseram vir aqui se comunicar conosco hoje. Lhe rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos foram dadas aqui hoje e fazer com que, saindo daqui, desse estudo, cada um de nós possamos nos sentir fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. E que hoje possamos ter renovado a importância do significado da palavra caridade em todos os nossos corações. E que possamos pensar na caridade da forma que Cristo nos ensinou, em amor. Que sejamos agentes da caridade, desse amor, com nós mesmos, com nossa família, com nossos vizinhos e amigos. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir à nossa reunião, e que para os quais pedimos a misericórdia de Deus.
Por fim, Senhor, pedimos a todos os desencarnados para que encontrem a paz e a serenidade no mundo espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, vou passar, Guga, e volto para você. Se você quiser que eu... Você está on mute, eu posso fazer... Ah, você está aí, joia. Tá. Você precisa sair do mute só, Guga, tá? Você tá... Muito bem. Dá para escutar agora. Então, dá para ver o slide? Dá para ver, tranquilo. Então, só queria aproveitar para relembrar, né, as nossas atividades diárias de trabalho, né, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, horário local aqui, Central, nos Estados Unidos, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, temos um breve intervalo de 15 minutos, onde começamos os estudos públicos, né? Hoje, temos a parte de infanto-juvenil e de adultos, então estamos operando em 3 salas remotas paralelamente, né? Todos os estudos começam por volta de 10h30, com 1 hora de duração. Temos também o grupo de irradiação, né, que faz preces, passos de irradiação coletiva aos domingos, a partir das 11h30, como o Edu nos brindou hoje, né, com as suas palavras. E temos também no nosso site pedidos de oração específicas, né, para quem já frequentou o Sunrise, né, fisicamente. A gente, no nosso centro, tem o que a gente chama da caixinha de vibração, onde as pessoas colocam pedidos para encarnados e desencarnados. Então, tendo a necessidade, podemos acessar o nosso site, que está aqui embaixo, lá no item atividade, como a Claudinha mostrou na semana passada, e a gente pode entrar ali com um pedido né, particular para uma determinada pessoa, encarnada ou desencarnada, e o grupo vai vibrar por essa pessoa. Temos também o atendimento fraterno, que hoje é feito por agendamento, através de e-mail ou também pelo website. É um serviço de conversa fraterna, privada, né, feito pelo nosso grupo de atendimento fraterno. Hoje fomos brindados aí no EJA, quem pôde participar, né, de um estudo muito bacana, onde a Estela levantou a barra ali da qualidade audiovisual. O Edu está perdido, viu? Porque os Padovani e a Estela levaram o negócio no nível de qualidade aí. Nós vamos ter que trabalhar duro agora, viu? Mais duro. O novo benchmark, já tem aí um candidato para o Oscar. Aproveita a quarentena para estudar. Então, brincadeira à parte, né? Só para dar mais visibilidade. O que seria esse serviço? É um serviço de suporte ao Evangelho no Lar. Para aquelas famílias que não têm a prática e precisam de uma orientação inicial, tem um grupo da casa, né, através do grupo de atendimento fraterno, que vai ajudar na preparação e na condução dos estudos iniciais. Então, fica aqui em vermelho, essa é o highlight da semana, né? Para maiores informações, por favor, use o e-mail do Sunrise ou faça o agendamento pelo website. E, por último, é o voluntariado, a gente chama do outreach, né? O voluntariado está temporariamente suspenso, mas como a Claudinha já mostrou nas últimas semanas, no nosso website tem uma lista de atividades que a gente está sugerindo, as pessoas podem sim continuar praticando nesse momento. E para encerrar, não quero me estender muito, fazer um look ahead da semana que vem, domingo que vem, dia 3 de maio, no estudo sistematizado, a Patrícia Williams vai nos brindar aí com a Lei de Liberdade, né, Lei Liberdade de Pensar e de Consciência. No estudo público, na área de adulto, a Silvia Moro vai nos falar sobre Não se pode servir a Deus e a Mamon. Na sala dos teens, se eu não me engano, a Lívia vai nos falar sobre pluralidade dos mundos habitados, e a Gisele vai falar sobre família. Então, meus amigos, era isso. Agradecer a todos aí, né, pelo carinho, pelas palavras de apoio, né, pela assiduidade, e dizer em nome da casa que é uma troca, a gente sempre aprende muito com todos vocês, então, meu muito obrigado. Tenha uma boa semana e até domingo que vem. Obrigado, Guga. Obrigado a todos.